Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham nesta noite pelo YouTube e pelo Zoom. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, começamos nossa terceira edição do Mês Espírita da USE Intermunicipal de Ourinhos. Teremos neste mês espírita muitos estudiosos da doutrina que explanarão para nós temas importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Eles serão Júlia Neso de Oliveira, Francisco de Assis Alves Mourão Filho, Mário Mas, Larissa Ferreira Poma, Aldeniz Leite da Silva Júnior, Antônio César Perry de Carvalho. Agora, para dar abertura da noite, o presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos, Guaraci Nascimento. Saúde e paz para todos. Como a Luciana já deu a notícia de que nós estamos realizando, começando hoje, o terceiro mês espírita, que constitui de palestras espíritas por pessoas que estudam a doutrina espírita e têm elementos para nos dar a conhecer. Hoje nós iremos assistir a palestra da Júlia Neso. Depois a Luciana vai nos trazer a sua biografia para a gente poder se posicionar. Nós a conhecemos, né? Mas muitos podem não conhecer. Mas antes de a Júlia se nos apresentar e a sua bibliografia ser apresentada, nós temos de falar que estamos comemorando também, não é, o 82º aniversário do Centro Espírita Guilherme Dias. A propósito desse centro, né, que esparge luz para o universo, nós vamos pedir para Maria Eunice, que é a presidente do centro, fazer alguns comentários a propósito, e em nome do Centro Guilherme Dias, nós homenageamos todas as casas espíritas que fazem seu trabalho no sentido de melhorar o nosso orbe. Maria Eunice, por favor. Obrigada. Boa noite, irmãos queridos. Companheira espírita Júlia Neso de Oliveira, primeira vice-presidente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo e presidente da USE Distrital do Jabaquara. Guaraci Nascimento, presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos, São Paulo. Espíritas de todos os centros espíritas, paz no coração de todos. Um sentimento de terna gratidão a Deus envolve os corações dos associados e frequentadores da Casa Guilherme Dias pela celebração do 82º aniversário do Cheguidi, no terceiro mês espírita de Ourinhos, e tendo a participação de vocês e a certeza de que aqui também estão muitos mensageiros de Jesus que trabalharam desde a fundação e de outros que trabalham incansavelmente para que este centro permaneça, esclarecendo, consolando e servindo a muitos nos dois planos de vida. Pouco sabemos da biografia do patrono da casa, Guilherme Dias. Foi um padre católico que, desencarnado, participando de equipes espirituais nas décadas de 30 e 40, comunicava-se nos centros espíritas da região
como de Paraguaçu Paulista, de Salto Grande, de Santa Cruz do Rio Pardo, de Cerqueira César, de Ourinhos e outras cidades, divulgando a doutrina consoladora. Para homenageá-lo, o Grupo Espírita da Casa deu ao centro o seu nome, Guilherme Dias, que permanece até hoje. O senhor José Urias, de família espírita, empenhado e determinado em divulgar e praticar o espiritismo, foi o fundador e primeiro presidente do centro. Conforme registro e estatuto, a fundação ocorreu em 6 de agosto de 1939, a Rua Paraíba 253, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Posteriormente, mudou-se para a Rua José Bonifácio, 158. Estas construções foram de tábuas e demolidas. Conseguiu terreno e prédio próprio em 1948, passando por várias reformas e ampliações, até como está atualmente, a Avenida Domingos Perino, 271, Vila Perino. Filiado à Federação Espírita Brasileira em 1947 e filiado à União das Sociedades Espíritas, São Paulo, em 1981. No decorrer desses 82 anos, vários foram os presidentes. A todos, a nossa gratidão e que Jesus os abençoe. E dentre eles, citamos Argemiro Assis Machado, Hermenegildo Zanotto, Orestes Costa Camargo e João Batista de Melo, de famílias mais ou menos conhecidas na cidade. Muitos também foram os associados e frequentadores, conforme registros, que se dedicaram trabalhando na casa, dela se beneficiaram, e hoje já estão na pátria espiritual. Que a luz divina ilumine a todos. Atualmente, o Seguidi funciona por força das medidas preventivas do Covid-19, com sessões públicas e privativas de estudos doutrinários evangélicos, atendimento fraterno, virtuais, distribuição de cestas básicas, distribuição de cobertores e bazar beneficente. A responsabilidade de servir e a união à causa do Cristo impera nos corações de todos os dedicados colaboradores do centro. Portanto, neste momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a ação desse celeiro de luz que há 82 anos procura estudar, difundir e praticar a doutrina espírita, promovendo o consolo, o esclarecimento, a melhoria da sociedade oriense, e rogamos que assim prossiga, hoje e sempre. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada, patrono da casa, Guilherme Dias. Complementando aí a biografia que a Maria Eunice falou um pouquinho da Júlia, que também foi presidente da USE Regional de São Paulo e ex-presidente da USE
do Estado de São Paulo, presidente e fundadora do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, ex-diretora da FEESP, uma das fundadoras da AGE São Paulo, da AD São Paulo, da ABP, articulista de periódicos espíritas e palestrante. Júlia é também diretora do Departamento Jurídico Administrativos da USE. Hoje, Júlia falará para nós o contexto histórico e a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Júlia, com grande prazer, a sala é toda sua. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a direção e todos os trabalhadores, colaboradores dessa abençoada casa Centro Espírita Guilherme Dias, que está completando agora no dia 6 de agosto o seu 82º ano de existência, né? Que Deus possa abençoá-lo, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e seja sempre com todos vocês. Nossos parabéns, congratulações, e também o nosso reconhecimento pelo trabalho profícuo desta abençoada casa. E também quero cumprimentar o nosso Guaraci Nascimento, que é o presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos, por essa atividade que é a 3ª edição do Mês Espírita de Ourinhos e região. Então, é sempre muito bom saber que as nossas USEs, os nossos órgãos, realizam eventos importantes como este. Então, todos sintam-se abraçados e parabenizando a todos que fazem parte dessa equipe. E, Luciana, você, minha querida, obrigada pelo seu contato, pelo seu carinho, que sempre nós temos a oportunidade, pelo menos de conversar, mas é sempre pelo WhatsApp, né? Aliás, está fazendo muita falta podermos visitar uns aos outros, né, Guaraci? Faz muito tempo que eu não vou na sua região. Mas, em virtude da Covid. Mas assim que acabar, você sabe que eu gosto de estar andando por aí. E nós retornaremos, então. Maria Eunice, parabéns, meu abraço, viu? Pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Bom, então nós vamos falar hoje um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou, então, falar com o nosso irmão da técnica, ele me colocou como host, eu vou projetar aqui para facilitar, né, o nosso Evangelho, aliás, os slides. Será que os slides entraram? Acho que não, né? Sim, Júlia. Sim? Vocês Sim. estão vendo? Estão vendo os slides? Eu vou Sim, abrir. estamos vendo. Ok. Então, nós vamos... Né? Ele está indo para outras páginas. Ótimo. Então, eu fiz algumas transparências para que nós pudéssemos facilitar a nossa exposição, né? Então, vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e tratar um pouco do contexto histórico e também da estrutura do Evangelho. Porque nós costumamos fazer o Evangelho o ano inteiro, né, todas as semanas, mas às vezes a gente não faz uma análise assim da sua estrutura e também, às vezes, nós não conhecemos o contexto histórico. Então, é isso que nós vamos tratar aqui no dia de hoje. Primeiro, nós vamos falar aqui, muito rapidamente, para situar o Evangelho segundo o Espiritismo. Em abril, dia 18 de abril de 1857, nós tivemos o lançamento do Livro dos Espíritos, que deu início, né, e foi
ficou como um marco do início do Espiritismo sobre a face da Terra. Então, com o advento da publicação do Livro dos Espíritos, nós consideramos que o Espiritismo passou a existir sobre a face da Terra. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, depois, em seguida, né, veio o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, que o Kardec recebeu orientação para que o Livro dos Médiuns viesse a lume, e havia uma necessidade muito grande de dar orientações aos médiuns que surgiam em diversas partes, principalmente na Europa e outras partes do mundo também, e havia necessidade de orientar quanto à mediunidade e também para que eles conhecessem profundamente, ou pelo menos um pouco mais, sobre como é que acontece a mediunidade e tudo mais. Em seguida, a Kardec recebeu uma orientação do mundo espiritual dizendo, olha, agora está na hora da gente trabalhar o livro que vai trazer a parte moral do espiritismo, né? Então, veio o Livro dos Médiuns, logo em seguida, Kardec vai trazer em 1864, no dia 15 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho. Depois do Evangelho veio o Céu e o Inferno, em 1865, e em seguida a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é o último livro da codificação. Não que Kardec tenha escrito só esse livro, tem muitos outros livros que ele escreveu, mas esses são considerados livros da codificação. Então, nós vamos falar mais especificamente hoje sobre o Evangelho, mas cada livro que foi sendo escrito tem uma história que envolve as circunstâncias e a solicitação do mundo espiritual ao Kardec, né? Mas não vamos falar do Evangelho hoje. Bom, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda o aspecto moral do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos, ele é a coluna mestra da doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 grandes livros, e a terceira parte do livro, que é o terceiro grande capítulo do Livro dos Espíritos, que é a parte moral, sobre as leis morais, então, essa parte está detalhada, está sendo... Nós temos um estudo maior, aprofundamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a parte... A primeira parte está na Gênese, a segunda parte está no Livro dos Médiuns, a terceira parte, então, já está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, que é das Esperanças e Consolações, está lá no Céu e Inferno, né? Então, esse é o todo, assim, dos livros da codificação. Um livro está ligado ao outro livro, mas o livro principal é o Livro dos Espíritos. Então, as leis morais, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, estão ali desdobrados em O Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 1 diz que a lei está baseada na lei divina ou natural, que é a lei de Deus, né? Que é a única, segundo os Espíritos colocam, necessária para a felicidade do homem. Então, se nós seguíssemos direitinho todas as leis divinas, então não haveríamos tantas questões que nós temos ainda nos nossos dias, tantos sofrimentos e tantas dissensões e tantos desentendimentos na nossa vida, né? Que a única lei necessária seria seguir as leis de Deus. Então, todas as leis da natureza são as leis divinas, pois Deus é autor de todas as coisas. O sábio, então, estuda as leis da matéria, e nós, aqui, no Espiritismo, nós estudamos as leis espirituais. Então, as leis que regem o espírito. O objeto da ciência espírita é o espírito. O objeto da ciência material é a matéria. O próprio nome diz, da ciência, né, da terrena, a ciência terrena é exatamente a matéria. Por isso que as duas não conseguem se entender por enquanto a ciência material não se espiritualizar. E ainda ela não está espiritualizada. A ciência da Terra
está aí começando a vislumbrar alguma coisa a respeito do espírito, alguma coisa a respeito, né, do corpo espiritual, etc., mas ainda nós podemos dizer que está no início dessas pesquisas, adentrando principalmente as academias. Bom, o conhecimento da lei natural, para que todos nós pudéssemos conhecê-la, mas o livro dos Espíritos, na questão 619, diz que nem todos nós ainda compreendemos as leis de Deus, né? Por isso que nós erramos tanto ainda. Então, Kardec pergunta, e a lei de Deus? Como que a gente vai descobrir? Né? Como que a gente sabe conseguir a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na sua consciência. Então, todos nós podemos acessá-la. E quanto mais nós nos elevamos, nos progredimos, nós evoluímos, então nós conseguimos acessar melhor as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Né? Demora um pouquinho, mas já estamos melhores hoje do que há 1000 anos atrás, do que 2000 anos atrás, né? Do que a época das cavernas, então a gente já está aí melhorando bastante. Mas ainda temos aí muita estrada para percorrer. Então, nós também sabemos que a espiritualidade nos tem enviado missionários em todos os tempos, né? Se está na consciência a lei de Deus, então que necessidade tem deles nos revelarem? Que necessidade tem de eles enviarem os missionários em todos os tempos para nos mostrar os caminhos? É porque nós não prestamos muita atenção, ficamos com a nossa mente embotada, com excesso de apegos às coisas da materialidade, então, volta e meia, pela bondade e misericórdia de Deus, eles mandam lá um missionário para ver, mostrar os caminhos, para dizer aquilo que é certo, aquilo que está errado, etc. E assim nós vamos encontrar uma infinidade, né? Em todos os tempos da humanidade, em todas as partes, nós vamos encontrar missionários do alto nos mostrando, tentando mostrar o caminho para seguir e encontrar as leis de Deus que está escrita na nossa consciência. Bom, Jesus, como eu já falei no início, modelo e guia da nossa humanidade, na questão 625 do Livro dos Espíritos, está escrito qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo. E aí os Espíritos respondem com 2 palavras, vede Jesus. Agora, vocês vão encontrar também alguns tradutores que escreveram somente Jesus. Mas se eu fui lá no original em francês, né? E lá no original em francês está vede Jesus. Então, até eu coloquei no original francês está voyez Jesus, né? Que é vede Jesus. Então, o Kardec faz o seguinte comentário: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade. Então, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, e nós podemos nos mirar e seguir os exemplos de Jesus, que estaremos no caminho certo, seguindo o caminho certo da nossa evolução. Né? Estou fazendo esse preâmbulo porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Aí, o Cristo, ou Jesus, né, que é Jesus Cristo. Cristo é uma hierarquia. E Jesus é da hierarquia dos espíritos chamado Cristo. Está lá na Revista Espírita, tem até um estudo sobre isso, né? Falando sobre o Cristo, quem são os Cristos. E Jesus é um dos Cristos. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, que nós chamamos de moral evangélico-cristã, né? Que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, vai nos levar a essa compreensão, né? De que nós temos que fazer e brotar em nossos corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre todos nós a solidariedade comum. Então, esse é o caminho
que o Evangelho nos aponta também. De uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, né? E o Espiritismo, então, ele é considerado como alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Então, o Espiritismo tem essa finalidade, serve como uma ferramenta para nós, né? Então, Jesus promete enviar o Consolador prometido, o Espírito de verdade, e ele, no momento aprazado, ele veio sobre a face da Terra, no advento do Espiritismo, né? Pelo Espírito de verdade, que muitos de nós acreditamos que seja Jesus, muitos não acreditam, outros, né? Mas pelos estudos de diversos companheiros estudiosos da doutrina espírita, evidencia que Jesus está no comando. Se ele é o Espírito de verdade, se ele não é, não sei, mas Jesus está no comando do advento do Espiritismo e da evolução do nosso planeta Terra. Então, ele diz que enviaria o Consolador, e o Consolador veio aí no tempo aprazado para nos colocar num outro patamar de entendimento. Bom, lá em Obras Póstumas nós vamos encontrar que a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo ia se chamar Imitação do Evangelho. Aliás, a primeira edição chama-se Imitação do Evangelho. Então, vamos explicar o que era essa imitação do Evangelho. Porque a imitação, essa palavra, na época de Kardec, era diferente do que nós entendemos hoje. Hoje, imitar alguém é alguma coisa que não é tão bonita, não é uma coisa boa, né? Não, nem uma coisa bonita, mas na época a imitação tinha outro significado. Então, no segundo século da era cristã, surgiram os grandes comentaristas do Evangelho. Aliás, até hoje tem muita gente que gosta de comentar o Evangelho, de discutir o Evangelho. Aliás, os nossos irmãos da igreja evangélica, eles gostam e estudam o Evangelho. Os hebreus também faziam, só que os hebreus estudavam o Evangelho antigo, o Antigo Testamento, não o Novo, que veio só depois com Jesus. Então, era um hábito comentar o Evangelho. E o Evangelho significa boa notícia, boa nova, né? Até tem um livro do Humberto de Campos chamado Boa Nova, que é justamente as explicações do Evangelho, um dos livros mais bonitos que eu conheço. No século XIX, sempre que se analisava uma obra, os comentários eram chamados de imitação. Então, na época, imitação significava comentar uma obra, era comentar alguma coisa. E como o Evangelho comenta e esclarece à luz da doutrina espírita o Evangelho de Jesus, né? Então, por isso que o primeiro nome era a imitação do Evangelho. Mas aí depois, orientado pelo o editor Didier, que Kardec, onde ele editava os seus livros, recomendou que era melhor não usar a palavra imitação. E ele acertou, né? Acertou porque, com o passar do tempo, as palavras foram tendo outro sentido e hoje ficaria esquisito falar que o Evangelho segundo o Espiritismo era a imitação do Evangelho, né? Então, é só uma explicação para a gente saber por que tinha esse nome. E foi alterado, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós conhecemos até hoje. Então, é bom esclarecer também que não tem um Evangelho dos Espíritos, o Evangelho é de Jesus, né? Então, o que nós estudamos é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, é isso que nós fazemos. Kardec estudou os evangelhos e ele elaborou os comentários. Se você pegar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro, no início do capítulo, ele coloca as citações do Evangelho. Então, ele coloca lá as citações. Logo em seguida, vem a explicação. Então, aquela explicação do Evangelho segundo o Espiritismo é de Kardec. É Kardec explicando, à luz da doutrina espírita, as citações que antecedem esses comentários dele, que é logo falando naquele determinado capítulo. Aí, depois, é que vem a instrução
dos Espíritos, onde ele coloca as mensagens dos Espíritos a respeito daquele assunto que está sendo estudado, né? Então, no Evangelho, Kardec teve uma boa participação. Então, também trouxe os comentários dos Espíritos que se manifestaram. Então, também Kardec fazia os comentários sobre essas mensagens, né? Ele criou o estudo do Evangelho no Espiritismo com os comentários dos Espíritos. Nós fazemos isso até hoje, isso já vem de Kardec, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, só a guisa de curiosidade, para quem gosta de saber, 52 espíritos se manifestaram no Evangelho segundo o Espiritismo. 39 se identificaram, 18 não se identificaram, então está como espírito amigo, espírito protetor, mas são 52 espíritos que se manifestaram. Em 2004, quando nós completamos 200 anos de Kardec, a USA editou um livro do Evangelho segundo... Não foi em 2004, não. Foi quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 150 anos. Foi em 2000 e... Ai, me ajuda aí, Guaraci. Foi quando completou... o Evangelho completou 150 anos, que nós fizemos um grande evento, acho que foi 2012, 2000... só fazer as continhas aí, que eu não estou aqui, não estou conseguindo fazer as continhas, mas nós fizemos uma folhinha é aquela que tem 31 dias, né? E que cada dia você vai virando só o dia, não o mês, então é uma folhinha que vale para qualquer ano, e lá no final nós colocamos a imagem, a fotografia, a ilustração, porque muitas são ilustrações, né? Outras eram fotos, mas a grande maioria era ilustração, eram os pintores que pintavam as pessoas para guardar para memória, né? Então, é como os reis, as rainhas, não tinha fotografia, mas eles pintavam quadros, então a gente sabe como é que eram determinados reis, rainhas, etc. Então, nós colocamos nessa folhinha, no final, os 52 espíritos, ou 30 e poucos espíritos, pelo menos as que nós conseguimos, as fotos todas, né? Então, isso, eu imagino que as USES devem ter lá, não sei se tem lá no seu arquivo, mas tem as fotos todas. No lugar do Espírito de Verdade, eu tomei a liberdade de colocar Jesus, né? Porque não tinha foto do... não tinha foto do Espírito de Verdade, não achei em lugar nenhum, e como uma grande parte dos espíritas acredito que seja Jesus, e se não for Jesus, fica uma homenagem para ele, como aquele que coordenou o advento do Espiritismo e coordena até hoje, né? Então, nós colocamos lá a fotografia de Jesus, né? Então, algumas pessoas não acharam bom, não. Mas como é que você inventou isso? Falei, não, na verdade, nós não inventamos, nós fizemos uma dedução lógica, né? Bom, no livro Obras Póstumas, no capítulo sobre a imitação do Evangelho, lá tem a explicação, que em agosto de 1863, Kardec recebeu a mensagem dos Espíritos, dizendo que esse livro de doutrinas terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais e não só o mundo religioso, nele encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirão excelentes instruções, né? Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais difundido em qualquer parte do mundo espírita, claro, né? Nós espíritas nós conhecemos mais o Evangelho segundo o Espiritismo, embora hoje com os estudos todos, então o primeiro livro que nós recomendamos e que nós estudamos, naturalmente, é o livro dos Espíritos, mas é o que mais as editoras vendem, ainda continua sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, entre os livros da codificação. Então, os Espíritos disseram, fizeste bem em abordar questões de alta moral,
prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, a Kardec, essa é a metodologia utilizada por ele. Então, só para, como eu disse que era um livro de doutrinas, eu coloquei só para a gente entender. Doutrina é o conjunto, né, de princípios que serve de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político ou religioso. Então, por isso que os espíritos falaram para Kardec, olha, Kardec, esse livro de doutrinas, né, que era de um sistema religioso, né, que é o espiritismo. Bom, nesse contexto histórico ainda, em setembro de 1863, né, os guias de Kardec falavam para ele, Kardec, olha, nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade se manifestou no início da missão de Kardec e disse, olha, Kardec, olha, fique firme aí, porque uma vez por semana, 1/4 de hora, eu ficarei à sua disposição. E ele vinha, imagina só, né? Só Kardec mesmo para ter 1/4 de hora, porque 1/4 de hora para nós não é nada, mas, nossa, imagina 1/4 de hora de você tendo a assessoria do Espírito de Verdade. Deve ter sido muito legal para o Kardec. Bom, mas ele merecia, né? Ele tinha estatura espiritual para isso. Então, de uma maneira que não as pode negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, porque quem fez a obra, o planejamento foi o Kardec, que segundo os meus conselhos ocultos, ou seja, ele pensa que fez, né, o planejamento, mas tinha os conselhos ocultos dos espíritos. Muitas vezes a gente fala, nossa, nós tive uma ideia fantástica, né? A gente apresenta um projeto, aí nós achamos que o projeto é nosso, e aí a gente fala, nossa, meus parabéns, você teve uma ideia fantástica, mal sabemos que nós tivemos uma assessoria oculta do plano espiritual para nos ajudar, né? Então, eles falaram, Kardec, que você modificasse tão ampla e completamente, e eles concordaram com essas mudanças todas. Então, e mais adiante diz, olha, com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, ou seja, andaimes são as bases da construção, né? A base da construção, quais eram? Era o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, e aí, quando ele publicou, já estava para publicar, estava quase pronto o livro Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos disseram, olha, o edifício começa a quase poder se libertar dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Olha a importância do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, infelizmente, tem gente que acha que o Evangelho segundo o Espiritismo podia ser tirado das obras da codificação. E, infelizmente, eu já não penso assim. Eu acho que o Evangelho, assim como todos os livros da codificação, todos eles têm uma assessoria do plano espiritual, tem seguir uma metodologia muito precisa do plano espiritual para o advento do espiritismo sobre a face da Terra. Aí, a estrutura do Novo Testamento, o que Kardec fez para montar o Evangelho? Vamos entender como é que ele fez. Do Novo Testamento, o codificador selecionou grande número de referência dos evangelistas, e, então, ele trabalhou com 78 versículos de Mateus. De Marcos, ele pegou 21 versículos, de Lucas, 30 versículos, de João, 7 versículos, e variados que somam, e de outros, né? Então, somam 11 versículos mais. Mas destaca-se a predominância das referências do Evangelho de Mateus, né? Então, ele trabalhou mais com o Evangelho de Mateus, é que os outros evangelistas, muitas vezes, repetiam o que Mateus falava. Então, ele pegou Mateus como base, e o que havia de repetição, ele não repetiu novamente. Então, Kardec, que era conhecedor dos textos bíblicos, distribuiu os diversos versículos dos diversos temas doutrinários com os quais ele formou 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí já começamos a ficar conhecidos, né? Começamos a conhecer 28 capítulos tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então,
A estrutura, como é que está essa estrutura? Dos 370 itens comentados, de comentários que tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, 260 são de Kardec. 110 são dos espíritos superiores, que eu falei. Kardec colocava ali os versículos, que eram textos do Evangelho, segundo do Evangelho do Novo Testamento. Aí depois ele fazia as explicações. Então, toda a parte do esclarecimento é de Kardec, são 370 comentários de explicação de Kardec, perdão, são 260 de Kardec, sendo que 110 são itens dos espíritos superiores, né? Então, essa é a estrutura. O codificador foi autor de 70% dos itens, enquanto os espíritos sábios ficaram com 30% deles. Cada capítulo possui diversos subtemas inseridos numa sequência lógica. Se o fazeis, buscais e achareis, e a prece tivesse lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, certamente nós não saberíamos como fazer a prece, nós não saberíamos por que a prece deve ser feita daquela maneira, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 27º, 28º capítulo, né? Então, você teve que estudar desde o capítulo 1 até o final, por isso que é bom fazer o Evangelho, o estudo do Evangelho, começando desde a introdução e ir de capítulo em capítulo, né? E não fazer assim, às vezes a gente abre ao acaso. Quando você vai fazer um Evangelho assim, num grupo de pessoas, né, que não costumam fazer o Evangelho juntos, então, agora, se você vai fazer o Evangelho na sua casa, comece a estudar desde da introdução, né, que lá tem a teoria de Sócrates e Platão, muito interessante, que você vai entender melhor depois o que está no Evangelho, por isso que chama introdução, né? E aí, nós devemos estudar nessa sequência para entender por que Kardec colocou as preces lá no final, por que ele começou com o capítulo 1, né, falando sobre, abrindo o Evangelho com as muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, Kardec escreveu 128 temas na primeira parte de cada capítulo, enquanto os espíritos elevados foram responsáveis por 71 temas na seção de instrução dos espíritos, né? Isso que eu já tinha falado para vocês. Bom, o conteúdo do Evangelho, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Do lado direito, vocês estão vendo, vocês vão ver, estão vendo o Livro dos Espíritos, primeira edição em francês, né? É um facsímile, e o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, isso são as capas das edições em francês. Depois, o conteúdo, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, como eu já tinha falado. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Então, 7 anos após, né, que Kardec produziu e trouxe a lume o Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho, estudamos sobre o Evangelho, é bom trazer aquele ensinamento para o nosso dia a dia, né? Que é exatamente porque é para servir para a nossa vida, é para servir a nossa caminhada. Então, o objetivo da obra, Kardec fez assim. O Evangelho dividiu em 5 partes. Os atos comuns da vida o Evangelho de Jesus, ele é dividido em 5 partes, né? Que é os atos comuns da vida do Cristo, de Jesus, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento de seus dogmas. Então, tudo isso está no Evangelho de Jesus. E o que Kardec fez? Ele pegou somente a parte moral que não tem controvérsia.
porque cada um pode interpretar, né, certas coisas de um jeito, cada qual de acordo com a sua doutrina, com a sua religião, né, embora cristã, mas cada um tem sua interpretação. Então, para não ter controvérsia, Kardec pegou o ensino moral dos espíritos, né? As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, a moral é moral em qualquer religião. Fazer o bem, né, sem olhar a quem, amar ao próximo como a si mesmo, respeitar o direito, enfim, toda a parte moral era igual para todo mundo. Bom, então vamos falar um pouco sobre as parábolas de Jesus que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. No Novo Testamento, vocês vão encontrar 41 parábolas, né? Só que ele não usou todas no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês contarem no Evangelho, vocês vão ver que não tem 49. Então, o Lucas é o evangelista que registrou o maior número de parábolas. O Lucas registrou 29 parábolas nos escritos dele, o Evangelho segundo Lucas. As parábolas, né, contêm o tesouro, ou seja, o roteiro para atingirmos o objetivo da evolução, né? Então, só isso aí já dá para a gente fazer uma palestra sobre esse roteiro, né, das parábolas, esse mapa do Evangelho. Olha, é um mapa do Evangelho, ou semente, se vocês quiserem. Eu gosto mais do termo mapa do Evangelho, né? Porque a semente demora para germinar, o mapa você tem que buscar, né? Então, maior dificuldade em seguir o mapa, a parábola não indica lições explicitamente, apenas sugere implicitamente. Por que parábola trabalha assim, né? O interlocutor tem que raciocinar, tem que esforçar-se para achar o seu sentido. Os acomodados não percebem a riqueza dessas histórias, ouvem, mas não conseguem entender. Ou veem, leem, mas não conseguem entender, né? Então, a parábola sempre são ensinamentos que têm um fundo moral, e que por isso nós usamos tantas historinhas para as nossas crianças também, que são as parábolas que nós contamos para as nossas crianças, que são as histórias do dia a dia, das coisas que as crianças conhecem, e que nós vamos contando essa historinha de fundo moral, e que talvez naquele momento a criança não consiga perceber o verdadeiro sentido moral que tem a nossa historinha. Mas com o passar do tempo e com as experiências, com o crescimento, e também à medida que vai exteriorizando mais, né, o seu potencial enquanto ser encarnado de novo aqui na nossa esfera terrestre, então a criança vai percebendo e vai, no momento certo, aprazado, às vezes, aquilo que você ensinou quando a criança era criança ainda, tinha 2 anos, 3 anos, aquilo serve como uma bússola para ela, para tomar as decisões, né? Olha que bacana que é. Por isso que Jesus usava parábola. Mas Jesus usava parábola também, não era porque ele inventou, porque os judeus usavam, né? Os judeus, nas sinagogas, eles ensinavam por parábola. Então, Jesus aproveitou isso e ele expandiu. Então, ele contou um monte de outras parábolas. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, das 49, tem 13, né? Tem 13 parábolas. Aí todo mundo conhece, né? A parábola do bom samaritano, do homem rico, de Lázaro, do homem rico e do Lázaro, né? O homem rico que tinha lá o seu banquete todos os dias, e o Lázaro era um mendigo que ficava na porta pedindo esmola, enfim, essas histórias todas que Jesus contava. A parábola dos talentos, dos 2 alicerces, do semeador, da lamparina, o rico sem juízo, enfim, essas são as parábolas que nós encontramos, né? O trabalhador no vinhedo, a festa do casamento, ou parábola do festim das bodas, né? Tem nome, tem traduções diferentes. A parábola das ovelhas e das cabras também tem. Enfim, Emmanuel fala, né, num dos livros dele, no Consolador, na questão 290, ele diz que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde
em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, por isso que quanto mais o tempo passa, nós vamos entendendo e nos elevando espiritualmente, né, subindo os degrauzinhos lá da nossa reforma íntima, nos tornando melhores cada vez mais, então nós vamos entendendo melhor o ensinamento de Jesus. Porque lá no livro dos Espíritos, não me lembro agora qual que é a questão, mas diz o seguinte, que para você entender os ensinamentos de Jesus, você precisa de cultivar e você ter em si a bondade no seu coração. Né? Que enquanto você não tiver essa bondade no seu coração, você não consegue apreender a essência do ensinamento do Cristo. Né? Então, bom, aí na introdução, a autoridade da doutrina espírita fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos, que recebeu milhares de mensagens provindas de locais e médiuns diferentes. Então, Kardec trabalhou com essa metodologia, com um método, inclusive, teórico-experimental, para que ele pudesse buscar, dentro dessas quantidade enorme de mensagens que chegaram de diversas partes do mundo, então, porque não era só na Europa, né? As pessoas mandavam as mensagens para ele, na medida que a fama de Kardec ia chegando, de que ele estava analisando as mensagens, e os médiuns recebiam as mensagens e falavam, nossa, é uma oportunidade para a gente poder colaborar ou de saber alguma coisa mais sobre a mensagem. Então, para compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos. Você precisa de retomar ou de remontar a época, né, de Jesus, para você saber o que ele estava querendo dizer, ou na época dos evangelhos, quando os evangelhos, né, de Lucas, Marcos, Mateus, etc., embora nós sabemos que o evangelho foi escrito muito depois, não foi, eles não escreveram simultaneamente a vinda e a participação de Jesus entre eles, né, mas foi escrito depois. Muitas coisas foram mudadas, foram interpretadas de forma errônea, né? Nós vamos encontrar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão logo na introdução, né? Como eu já falei, que era muito importante a gente saber sobre isso. Então, o capítulo 1, ele fala sobre não vir destruir a lei. Então, ele deixou muito claro que aquilo que veio com Moisés, ele não veio destruir a lei de Moisés, né? Então, ele não veio negar o evangelho, mas ele veio para complementar. Ele veio cumprir vamos dizer assim, as leis mosaicas, né? Para desenvolver e dar o verdadeiro sentido e adaptar segundo o grau de entendimento, de adiantamento dos homens. Então, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, porque a lei cristã é a lei, são os evangelhos deixados por Jesus. Já dissemos que o evangelho não é evangelho do Espiritismo, o evangelho é de Jesus, né? Então, mas para dar a sua execução. Então, o Espiritismo veio para colocar em prática os ensinamentos deixados por Jesus. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Jesus não... Tudo que o Espiritismo ensina não contraria em nada o que Jesus falou, muito ao contrário. O que faz é de dar a interpretação que faltava, que a gente não entendia, né? Muitas vezes nós entendemos de uma maneira errônea. E hoje, com o advento da doutrina espírita, então nós entendemos melhor aquilo que Jesus veio nos ensinar. Bom, isso aqui eu achei tão interessante que eu acabei inserindo aqui, né, que eu gosto muito do Chico, e eu conheci o Chico, não convivi tanto quanto tanta gente, né, pôde conviver com ele, mas eu estive muitas vezes com ele. Aí, certa vez perguntaram para o Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade, e a resposta dele disse o seguinte, eu creio, né, ele disse, eu creio que a importância do Evangelho de Jesus
em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida terrena, da nossa vida física, né? Então, essa é a importância que o Chico dava ao Evangelho, porque é a parte moral ensinada pelo Cristo, né? Então, exatamente é a nossa prática, é o caminho, né? É o mapa do tesouro para que nós possamos atingir a nossa evolução. O Livro dos Espíritos é importante, super importante, porque nos esclarece, e através do esclarecimento nós conseguimos libertar-nos, né, da nossa ignorância. E conhecendo e tendo conhecimento, então nós saberemos muito melhor porque nós estamos na Terra, onde vamos, para que estamos, para onde vamos, etc, etc. Então, todas essas respostas filosóficas, né, que a doutrina espírita nos traz, é muito importante para o nosso entendimento e para nos entender, inclusive, a nossa destinação e as finalidades. Mas o que vai impulsionar a nossa reforma íntima é o entendimento do Evangelho de Jesus e colocar isso na nossa prática, né? Bom, então, eu tinha falado para vocês que nós tínhamos feito aqui uma homenagem, foi nesse livro aqui, a homenagem de 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fizemos... E no final nesse dia do Evangelho segundo o Espiritismo, sim, lá no final nós temos a imagem de todos aqueles que participaram da codificação. Acho que eu já tinha falado isso para você. Eu devo ter alguns exemplares ainda, né? Na USE deve ter talvez alguma coisa, não sei se chegou alguma coisa, mas eu acredito que sim. Então, é uma singela homenagem que nós temos. Eu tentei dar, assim, um apanhado, né, da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, não aprofundei nos capítulos, porque eu sei que a live não vai a noite adentro, e seria mais um seminário, você falar desde o não vim destruir a lei, há muitas morando na casa do meu pai, começar, porque tudo tem uma sequência lógica, didática incrível, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, na Gênesis, todos os livros de Kardec, né, você percebe que ele era um pedagogo, então, e ele era um homem de ciência também. Então, ele nos levou, e também porque era um espírito mais elevado do que a maior parte, a média de todos nós, né? Ele veio como um missionário. Então, é claro que ele tinha uma capacidade maior do que a nossa, e ele veio talhado mesmo para o advento do espiritismo, para deixar os livros da codificação para nós todos que somos a geração que... Nós somos geração até perto de Kardec, né? Agora vamos ver o que vai acontecer com as futuras gerações. Então, mas os livros da codificação estão aí, e eu tenho certeza que o Espiritismo vai prosseguir na sua tarefa, na sua missão, porque a espiritualidade superior não ia fazer com que os livros da codificação servissem somente para 150, 200 anos, né? Assim como o Evangelho de Jesus, há 2000 anos ele nos deixou o Evangelho, e até hoje nós estamos tentando descobrir, tentando entender, né, a essência dos ensinamentos dele. Então, assim também, nós temos muita coisa ainda para estudar e aprender em termos de doutrina espírita, da sua filosofia, da sua ciência e também do seu aspecto moral e religioso. Então, eu encerro a minha exposição aqui, agradecendo a oportunidade que eu tive de trazer sobre esse assunto que, ao meu ver, para mim, pelo menos, é muito importante. Muita paz a todos. Júlia, muito obrigada pelas palavras dessa noite. Só temos que te agradecer pela mensagem, como foi bom, mostrou para nós a importância do Evangelho, aí trouxe uma bela mensagem para nós. Antes de eu encerrar a noite, vou relembrá-los que no próximo sábado
7 de agosto, teremos Francisco Mourão com o tema A Porta Estreita. Parabenizando Maria Eunice e Guilherme Dias pelos 82 anos no trabalho pela doutrina e pelo amor ao próximo. Também um abraço fraterno no coração de todos os amigos que tiveram aí no YouTube nos acompanhando, essa linda mensagem da nossa Júlia aí, estejam sempre conosco, e que os amigos espirituais os acompanhem nesta noite com muita luz e paz no coração. Boa noite a todos e até breve.